A palavra é Jesus Cristo. Quarta-feira, na 20ª semana do Tempo Comum. 20 de agosto de 2025, memória de São Bernardo, abade e doutor da Igreja. Bernardo nasceu na França em 1090 e faleceu lá em 1153, com 63 anos. Pregador, místico e escritor, foi abade e conselheiro de papas, bispos e reis. Dedicou-se às mais graves questões político-sociais do seu tempo. Seus sermões são preciosos comentários à Bíblia e à liturgia. Por seu amor a Maria e seus escritos marianos, era denominado o cantor de Nossa Senhora. A seu exemplo, busquemos alicerçar nossa vida numa profunda espiritualidade que nos ajude a ser generosos trabalhadores na vinha do Senhor. São Bernardo, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, fizestes do abade São Bernardo, inflamado de zelo por vossa casa, uma luz que brilha e arde na Igreja. Concedei-nos por sua intercessão que, fervorosos no mesmo Espírito, caminhemos sempre como filhos e filhas da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra da missa de hoje tem na primeira leitura o texto do livro dos Juízes, no capítulo 9, versículos de 6 a 15. O salmo responsorial será o Salmo 20, com 3 estrofes e, entre elas, o refrão: Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. E o Evangelho é de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Diz o livro do Gênesis hoje que todos os habitantes de Siquém e os de Bet-Melo se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquém e proclamaram rei a Abimeleque. Joatão, um dos juízes, foi informado disso e colocou-se no cume do monte Garizim e se pôs a gritar em alta voz, dizendo aos moradores de Siquém e os da região uma fábula. Contou uma fábula. Nesta fábula, Joatão se referia que, certa vez, as árvores de um lugar resolveram ungir um rei para reinar sobre elas e convidaram para isso a figueira e a videira, árvores muito nobres que dão para os homens e para Deus muita honra, com o seu óleo, com os seus frutos, com os seus figos. Ora, nenhuma destas nobres árvores aceitaram ser reis, rainhas sobre as demais árvores, porque não renunciaram àquilo que davam já de muito bom para a humanidade e para Deus, para simplesmente ficarem se balançando acima das outras árvores. As árvores, então, dada a recusa das 3 árvores nobres, foram convidar quem? O espinheiro para ser rei. E o espinheiro, então, muito galantoso, disse: já que vocês me constituem rei, então repousem à sombra de espinhos. Mas se vocês não quiserem que eu seja rei, olha só, saia fogo do espinheiro e devore até os cedros do Líbano. Esta foi a fábula que Joatão contou para dizer: Abimeleque será o espinheiro sobre todos. O reinado em Israel nunca foi uma coisa boa. Aliás, as governanças no povo de Deus, no povo de Israel,
sempre foram muito tiranas. Elas foram pautadas em corrupção, sujeira, imoralidades, idolatrias, que atraíram sempre muitos males sobre o povo. Quando o governo é ruim, o povo paga o preço. Nem sempre escolhemos boas pessoas para nos governar. Por isso somos tão ameaçados, inclusive até por nações externas, e as coisas dão sempre tão ruim nas governanças dos nossos bens. A hora de eleger uma pessoa para governo é muito crítica, exige sabedoria, não apenas euforia ou propaganda lampejante que engana as pessoas. Propagandas políticas enganosas, teatrais, sem graça, geram desgraças. E como tem gerado no nosso meio isso? Até aqui, amargamos a cada governo o destroço resultante de escolhas feitas na base de mercado eleitoral, de curral eleitoral ou de mordaça eleitoral. Tudo por causa de um emprego ou de uma posição, de um cargo, de uma vantagem, de um luxo ou de uma vaidade. Quanto mais holofotes, pior. Que Deus nos defenda dos maus governantes. Podem ser espinheiros que mandem fogo e queimem a pele, a vida, a felicidade da gente. Deus abençoe os bons governantes. Tem pessoas boas que querem sim prestar serviço, mais do que se enriquecerem e enganarem as pessoas. Que Deus os abençoe para que cresça uma raça boa de governantes, para que tenhamos paz, progresso e bênção em todas as nossas vidas. O Salmo responsorial diz: Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. E aqui rezamos, pedindo ao Senhor a bênção sobre todos os nossos governantes que querem a bênção divina para dar a bênção ao povo e não fazer do seu governo uma fonte de lucratividade que deixa o povo fora da bênção de Deus e de todo o bem que merece e espera. Que Deus nos dê bênção e vida com a bênção de governantes honestos, capazes de amar a nossa gente. No Evangelho de Mateus, nós encontramos a parábola dos empregados desocupados que foram convidados pelo dono da vinha para trabalhar nela. Na praça, o patrão saiu e encontrou pessoas que desde o início ao fim do dia foram contratados sob a promessa do pagamento de uma diária a todos. Ocorre que na hora do pagamento, lá vem a ganância que tudo estraga e a todos arruína. Os que trabalharam uma só hora, que foram contratados no fim do dia, 5 da tarde, receberão o mesmo que os primeiros, que trabalharam durante o dia todo, porque contratados mais cedo. Mas eles sabiam que iam receber uma diária. Quando a gente se compara com os outros, quando a ganância sobe para a cabeça, aí o coração se arruína e tudo se estraga. Começaram então a resmungar contra o patrão e o patrão passou a lição. Eu não lhe combinei com você uma diária? Eu não estou sendo injusto com você. Estou lhe dando aquilo que combinamos, que concordamos? Ou não posso ser generoso e livre no uso do que me pertence, dando também ao que foi contratado às 5 da tarde o mesmo que dê a você? É preciso aprender a ser honesto, a ser justo, a ser leal com a palavra, com tudo e com todos. Por falta da lealdade da palavra dada, por falta dos acordos, da retidão com os acordos, com os contratos, nós temos este mundo, esta atmosfera tão corrupta que ninguém acredita mais em ninguém, todos se defendem de todos e todos combatem todos, em todo lugar. Que sucumbência social resulta de uma mentalidade podre, fajuta, baixa e inumana,
em que, ultimamente, todos estamos metidos. Que Deus nos purifique com a graça do seu Espírito, que a oração de São Bernardo por nós, abade e doutor da Igreja, hoje nos obtenha a graça de uma mudança de época, de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de clima. Que a alteração climática que nós esperamos que talvez as conferências não consigam, logo se dê pela graça do Espírito que sopra onde quer e tudo e a todos renova. Vem, Espírito Santo, renova a tudo e a todos nós. Amém. Como São Bernardo cantou a virgindade de Maria em textos tão belos que nos deixou, concluamos nossa prece desta quarta-feira dizendo a Nossa Senhora: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.